chegando aqui no Boa nosso noite. podcast For Lifecast. Configuração um pouquinho diferente aqui hoje. Quem será que está faltando? Quem será, né? Mas a gente já vai falar o porquê. Boa noite, Fê. Boa noite, Tudo bem? Carol. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pastor. Boa noite para vocês, para você que está em casa também, boa noite. Pastor Vinícius já passou várias vezes aqui, você já conhece ele. Caso você não tivesse estado aqui, meu Deus. Professores. Esse é o pastor Vinícius, nosso pastor aqui da Igreja Adventista. E é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo, pastor. Por nada, ter que isso para mim é um topado. prazer. Ocupando a cadeira do Ricardinho Você aqui, hein? viu? Nossa, Ricardinho, você tá fazendo falta aqui, amigão. Exatamente. Verdade, E aí, Ricardinho, essa semana ligou, falou assim, Carol, eu vou ter que falhar com vocês. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele, eu vou ser filho de Deus um pouco essa semana. Eles me zoavam que às vezes eu ia passear e dava o cano aqui no podcast. E eu falava, eu sou filha de Deus, eu preciso passear. E agora, essa semana, ele tá sendo filho de Deus. Vai, meu filho, porque ó, a gente completou 1 ano de podcast semana passada. Parabéns. Ricardinho. Quase que você chega no dia do bolo, pastor. Olha lá. Por um. Ricardinho Sem esteve falhar. em todos. Todos, gente, 100%. O único de nós. É Tenho que isso aí. falar. O melhor de nós. Tenho que justificar que é isso mesmo. Ricardinho, passeia mesmo. A gente tá fazendo essa semana gravado aqui, né? Sim. Estamos gravando. Agora você já deve estar chegando de viagem. Mas espero que você tenha curtido muito. E saiba que você faz muita falta aqui. Ai, com certeza. Não é? Fê, Quem tem que a gente vai zoar? Então, o pastor, a E gente quem tem vai que ter zoar certo vocês, né? respeito, Quem que vai Quem que zoar? vai zoar vocês, né? Exatamente. Eu tô aqui na minha, tô tranquilo. Viu? Só um recadinho, ó. Se você assiste as lives por causa do Ricardinho, se você entrou e viu que ele não tá e você vai sair, como ele diria? Vai dar uma dor de barriga em você? Dê o Isso aí. benefício da dúvida, viu? Espera que eu acho que vai ser muito bom o tema de hoje. Cara, Isso aí. Se for muito, muito, muito bom, a gente faz ele viajar muitas vezes. Dó, brincadeira. Semana que vem ela não vai estar aqui, você vai ver. você vai Vamos ter que ocupar o lugar dela. A dor de barriga, viu? Gente, se você está por aqui chegando, já deixa seu like, segue, se inscreve, compartilha, porque isso é muito importante, porque isso aqui tudo não é feito pra gente, é feito pra você. E às vezes você conhece alguém que está precisando de uma palavra, né? Aqui Agora é a hora, exatamente. Muito bem. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós estamos nessa 4ª temporada fazendo estudos da Bíblia, Sim. estudando alguns temas mais específicos da Bíblia. Hoje esse vai ser o nosso tema central e um tema muito legal, né, pastor? Muito bom, muito Vamos bom. falar sobre a entrada do pecado no mundo, por que existe sofrimento, será que Deus esqueceu da gente, abandonou a gente? A gente vai falar sobre tudo isso e como a Fê falou, se você sabe de alguém que tem essas dúvidas sobre a Bíblia, já envia essa live agora para que ela possa ser abençoada por essa palavra de hoje. Com certeza. Né? Só que antes da gente começar, eu gostaria de fazer um pequeno momento de oração com você. O Ricardo sempre cita aqui a meditação, né? Que a gente lê, a meditação Isso. jovem do Amados, do pastor Cândido. Gente, eu vou te contar. Não consigo ler essa meditação? Por quê? Não sei. Sério? Parece que eu não me sinto jovem. Sério? A da mulher, a meditação da mulher, perfeita. Pra você, sério. Maravilhosa. Lá em casa a gente faz Eu com preciso me Amados sentir também. mais jovem. Eu comprei ela até física. Lá em casa nós temos a física, apesar de que às vezes eu leio no 7Me, porque eu achei ela fantástica. É uma baita. Gente, mas pra mim foi a meditação da mulher. Gente, faça a meditação, que é maravilhoso. É maravilhoso. Esse é o momento com Deus. Na terça-feira teve um tema muito lindo, o título era barro. E o texto bíblico, se você tiver com a sua Bíblia, João 9, versos 6 e 7, é uma história que Jesus ele vai curar um cego, e aqui está falando que é um cego de nascença. Um cego mesmo, desde Nunca sempre. viu a luz. Exatamente, nem sabia o que era, né? O que era luz, enfim. E aí nos versículos 6 e 7, Jesus ele vai se encontrar com ele, e os versos 6 e 7 dizem assim: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A meditação traz alguns pontos importantes
importantes dessa história e coisas que, assim, a Bíblia é inesgotável, né? Sim. E cada vez a gente vai descobrindo coisas mais profundas e tão maravilhosas que Nem a me gente fala. vai ficando encantado. Nem me fala. Recentemente eu tive um uau, assim, com a Bíblia. Ai. E essa meditação me trouxe um uau também, essa semana. Ela disse assim, que aqui a gente pode olhar para esse milagre, um milagre muito poderoso, né? Sim. De Jesus. Só que ele é tão mais profundo do que a gente imagina. Aqui Jesus, quando ele tá diante do cego, e aí o que ele faz? O texto diz que ele cuspiu no chão, fez um barrinho. Isso. Tem essa cena do The Chosen assistindo Tem. esses dias, muito legal. Ai. E aí ele faz um barrinho e passa o barro nos olhos do cego. Por que será que ele faz isso? O que será que tem a ver o barro? A lição trouxe. E ela disse que quando Jesus estava fazendo isso com o barro, ele estava revelando a sua identidade divina e a sua posição como Criador. Se a gente lembrar lá de Gênesis, a gente estudou isso na semana passada. Deus, quando estava criando o mundo, ele foi dizendo, né? E haja luz e Isso. houve luz. E separe as águas e haja porção seca e as coisas foram se formando. Tudo com a palavra. Mas e na criação do homem? Ele disse haja homem? Não. Não é? O que Deus ele foi disse? fez. Ele O que ele fez? fez do barro. Fez do barro. Então, quando Jesus está aqui, diante daquele homem cego, diante das pessoas que estavam ali em volta, ele gospe no chão e mexe com o barro e passa o barro nos olhos daquele cego, ele estava dizendo, eu sou o Criador. Não é maravilhoso? Isso. É incrível, eu sou o Criador. Ele fez a visão E é do barro interessante ali no porque momento. Ah, que É como se ele estivesse maravilhoso. dizendo assim, o pecado entrou e desfigurou o que eu fiz. É. Mas com o barro eu refaço de novo, né? Deus torna perfeito, Uau. né? Não está enxergando, volta a enxergar. Deus é maravilhoso. Restaura o que era para ser, Sim. não é? Muitas pessoas, algumas pessoas falam, Jesus quando fazia milagres, ele estava quebrando a ordem natural das coisas. Não, ele estava voltando as restituindo. coisas isso à aí. ordem natural. Muito bacana isso. Só que Muito tem mais um legal. detalhe no texto. Quando Jesus passa o barro no olho do cego, o cego enxerga? Não. Não. O Ele tem que cego limpar. continua cego. O que ele faz? Ele dá uma ordem. Fala, vai lá no tanque, lava seus olhos. O cego, ele ouve a ordem, ele entende o que Jesus está falando, ele acredita no que Jesus está falando e ele vai. E ele cumpre. Tem uma decisão, ele decide obedecer. Ele vai, lava seus olhos e aí sim, o que acontece? Aí sim ele volta a ver. Ele Quer dizer, volta a vê, ver não. não, Ele ele começa a começa. ter a visão. Perfeita. Né? Perfeita. Perfeita. Imagina. Nossa, deve ser uma sensação tão maravilhosa. Vai Ele que ser. nunca conheceu nada e agora os olhos foram abertos. Mas por quê? Ele creu na palavra de Jesus. Sim. Ele decidiu obedecer. Ele acreditou na autoridade. E E ele- ele viveu. o Ele milagre. criou na palavra sem ver. Sim. Literalmente, né? Literalmente. Foi boa. Então, isso ensina algumas coisas pra gente. Que a palavra de Jesus tem muito poder, tem muita autoridade. Ele pode fazer coisas incríveis na sua vida. Eu não sei qual que é a sua cegueira hoje. Eu não sei qual que é o problema que você tem enfrentado na sua vida hoje. Mas acredite, Jesus é capaz de solucionar todos os problemas da sua vida, por maiores que eles sejam. Por mais impossíveis que pareçam, Jesus, ele pode solucionar. Mas não adianta a gente ficar parado de braços cruzados. Para o milagre acontecer, depende de uma partinha nossa, não é, pastor? Sim. O decidir crer, É o isso. decidir dar o passo para que tudo aconteça. Então, esse ato de fé é o que Deus espera de nós. É E tem isso. uma autora, né, que a gente crê que é inspirada por Deus, Ellen White, que ela diz assim que o milagre, ele é a junção de duas coisas, que é o esforço humano com o poder divino. Então Deus tem poder para tudo, mas se não houver o esforço humano buscando aquilo, Deus ele não é que ele não possa, mas ele não entrega o milagre porque não há um desejo, né? Uma necessidade. Por isso que em muitos milagres Deus pergunta assim, o próprio Jesus, né? O que você quer que eu te faça? Mas, poxa, eu não ando, Senhor. Lógico que é andar. Senhor, eu não Sim. vejo. Lógico que é ver. Mas é porque Jesus está perguntando, é isso mesmo que você quer? Agora você vai ter uma vida diferente da que você tinha, né? Então, de fato, o esforço humano, a decisão humana com o poder divino é o milagre acontecendo.
Exatamente. E você? Você quer recomeçar? Da onde você parou? Você quer começar uma vida nova com Jesus? Então decida, não é? Dá o primeiro passo e saiba que ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, tudo no tempo certo, do jeito dele, para honra e glória dele. Amém. E para cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Amém. E o melhor ainda está por vir, né? Yes. Porque quando a gente confia em Jesus, o melhor ainda está por vir. Exatamente. E aí então, a gente pegando esse gancho, né, do sofrimento, cegueira, dificuldades, pastor, vamos ver o que a Bíblia vai falar pra gente a respeito de entrada do pecado no mundo, sofrimento. Na semana passada, nas 2 últimas semanas, a gente estudou sobre Deus, quem é Deus. Nós estudamos sobre a Bíblia, né? Boa, eu falei em ordem errada. Falamos sobre a criação na semana passada também. E aí a gente viu que Deus criou o homem, criou o planeta, né? Deu forma às coisas. Sim. E aí estava tudo perfeito. Adão e Eva foram colocados num lindo jardim. Maravilhosamente. Desfrutando. Estava tudo perfeito, não precisava de mais nada. Era só chutar o gol. Viu, pastor? Já estava tudo perfeito quando ele criou Adão. Aí sentiu a falta da mulher. Não. Eu não ia falar nada, mas você falou, Fernanda. Eu estou concordando aqui. É que eu acabei de me policiar, porque eu ia fazer aquela piada que eu fiz com o Ricardo. Melhor não. Eu acho que ela está fazendo o papel do Ricardinho hoje. Também ela tá achando, tô me sentindo em vantagem aqui hoje. Já vou pedir perdão, porque eu já pensei na piada, mas não vou fazer, porque eu fiz com o Ricardo. Que é não vou fazer, né? Porque agora não vale. Poxa vida. É porque assim, Deus criou o homem, certo? Sim. E aí criou a mulher depois para auxiliá-lo. Só que a gente saiu tão perfeita porque o homem faltou tanta coisa. E aí ele completou tudo com a gente. Ricardinho, vem pra cá logo, porque eu tô em minoria, Ricardinho. É muito auxílio. É por isso. Eu tô em minoria aqui, 2 contra 1, não tem nem o que falar. Eu só concordo. É o que ele passa toda semana. Mas e aí? Deus, eu sei que ele vai dar um presente lindo, né? Para o ser humano, que é o livre-arbítrio. Exato. E isso é algo que Deus nunca vai tocar, né, pastor? E aí, com esse livre-arbítrio, as coisas vão acontecendo. Eu vou passar a palavra, porque eu não paro de falar. E dizer o seguinte, que o próprio nome livre-arbítrio é uma concepção nossa, mas não é o mais correto. Porque se você pensar, o que é livre-arbítrio? É você ter liberdade, livre. Arbítrio é a pessoa que diz o que é certo e o que é errado. Um árbitro é o cara que apita e fala assim, tá errado. Eu pensei exatamente tá certo. nisso. Então, na verdade, Deus nos deu liberdade de escolha. Mas o certo e o errado já estão definidos, né? Então, isso dentro da teologia, né, é que o livre-arbítrio veio... Para a gente é muito claro, quando você pensa livre-arbítrio, você pensa em liberdade de escolha. Mas a concepção da palavra não é a mais correta. Porque tem que ver comigo ditando o que é certo e o que é errado. Quando Adão e Eva quiseram fazer isso, chegamos onde chegamos, né? Definindo o que é certo e o que é errado. Mas, de fato, a liberdade de escolha que Deus nos dá é algo, assim, até fora da nossa condição de entender. Porque Deus, ele pega a criatura, ele cria de maneira perfeita e diz assim, vocês estão com a possibilidade de me amar ou não. Olha que coisa fantástica. E, naturalmente, se fosse o ser humano criando outro ser humano, para ser perfeito e amá-lo, ia condicioná-lo a isso. Deus não. Deus espera que a gente o ame pelo que ele demonstrou ali na criação, né? Pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado. Então, assim, o que Deus fez é algo que talvez nós não faríamos. Talvez não. Certamente não faríamos. Verdade. E aí, por conta dessa liberdade de escolha, né? Muita gente pergunta, eu já me deparei várias vezes com essa pergunta. Ok, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Para contextualizar você que talvez pode ser que não ainda tenha... não chegou nessa parte. Deus, ele criou o jardim e disse para o homem e para a mulher, vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim, mas existe uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem comer, certo?
Lembrando... Mas só para completar, no jardim tinha essa árvore e tinha uma outra. Árvore Né? da vida. Sim. Porque E assim, muita outras gente milhares de desconhece árvores. também. Era algo que eu Sim. também desconhecia. Para mim era uma só e pronto, acabou. Então acho que é legal você conceitualizar também essa daí. Muito legal. A árvore da vida, né? Que tornava os imortais. Imortais. Certo, você me corrige, hein, pastor? Não, tá certo, tá certíssimo. E aí, essa era a única árvore que eles não podiam. Uma vez eu escutei uma frase, eu não vou lembrar dela exatamente, mas que falava algo assim: para cada um não de Deus, existem milhares de sims. Então, eles poderiam comer de todas as árvores, exceto uma. E aí vem a pergunta que várias pessoas fazem: por que Deus colocou a árvore lá? Poderia simplesmente não ter colocado. E o que implicava a árvore? A gente sabia que o mal já existia, né? E a gente vai entrar nesse assunto também. O único lugar que o inimigo poderia entrar ali naquele momento era na árvore, só naquele lugar. Naquele território. Por que Deus não tirou a árvore de lá? E antes de responder essa pergunta, eu posso colocar uma outra? Claro. Porque para a gente chegar nesse ponto e entender por que a árvore foi colocada e por que não podiam comer, a gente tem um inimigo por trás de tudo isso. Lá no céu, e aí está a questão toda, né? Porque quando a gente pensa em pecado, a gente pensa no Éden. E várias vezes, Carol e Fernanda, eu já perguntei para pessoas em estudos bíblicos, a pergunta era: aonde o pecado começou? E elas diziam assim: no Éden. Mas não foi lá. Não. Foi bem antes disso, né? E quando Adão e Eva estavam lá e tinha a árvore, Deus não deixou eles largados. Desamparados. Deus avisou: vai vir um inimigo, né? Nós cremos que Deus deixou eles avisados, andem juntos. Deus falou, né? O que Deus uniu não separe o homem, vocês são uma só carne. Quando o diabo chega, eles estão separados. Então, aonde tudo isso começa? Primeiro numa guerra. E eu gostaria de voltar só uns milênios, brincadeira, alguns anos antes. É igual as coisas da Marvel, né? Quando o pessoal vai assistir, começa de um jeito, daqui a pouco volta centenas de anos até chegar ali. É isso mesmo. Então é uma série, vai guardando aí, tá? Aonde o pecado começou? E quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, capítulo 12, e eu gostaria de ler esse texto. Apocalipse 12, vai dizer o seguinte a respeito dessa guerra. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler do 7 até o 9, né? Vai dizer assim, ó. Alguém gostaria de ler? Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Muito bem. E aí está o ponto. Porque a liberdade de escolha no meio dos homens, a gente sabe que Deus já tinha dado. Então Adão e Eva tinham liberdade. A pergunta é: e os anjos têm também? Porque tem gente que tem a concepção, a ideia, de que anjos são robôs no céu, que estão tocando harpa, que estão adorando a Deus, cantando aleluia toda hora. Mas aí nós notamos que Deus também deu a mesma qualidade de característica para o anjo, a ponto de um deles se rebelar contra o próprio Deus. Sim. E a Bíblia vai dizer que a primeira guerra, ela não aconteceu aqui no mundo, mas ela aconteceu no céu. E essa guerra, ela tem assim uma dimensão, o que ela conseguiu atingir foi muito maior do que qualquer outra guerra no mundo, ou todas elas juntas. Porque ela envolve todo mundo que já nasceu nesse mundo, todo mundo que está vivo e que ainda vai nascer, até Jesus voltar. Então, a grande questão aqui é: Deus também dá liberdade para os anjos? Sim. Porque se Deus dá liberdade para os anjos, e isso é interessante, é uma característica divina, Deus pode ser traído. E Deus se permite passar por isso porque Ele é Deus, porque Ele nos ama. Então pensa comigo, e uma das perguntas que talvez você aí em casa já tenha feito, e já passou pela minha cabeça, eu acho que 90% das pessoas já se perguntaram sobre isso:
E 10% mentem dizendo que nunca perguntaram, mas já perguntaram também. Por que Deus não matou o diabo no céu? Estava na minha cabeça Por quê? agora. Tudo bem, liberdade Todo- Deus deu, né? Livre-arbítrio. Mas por que ele já não acabou com o mal lá no céu? E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Era só fazer assim, né? Um botãozinho, né? Ou, da mesma maneira que ele cria o ser humano, com a palavra, ele podia ter usado a mesma palavra para destruir. Ele podia ter pensado só e o diabo deixava de... Mas por que ele não fez? Aí vem uma outra característica do caráter de Deus. Da mesma maneira que Deus, ele é bondoso, misericordioso, Deus também é justo. Sim. E muitas vezes o tempo vai mostrar quem é quem. Se você tenta... Muito tempo, né? É muito tempo, Mas para quem é eterno, 6.000 anos, para nós, é muito, né? Mas para quem é eterno, 6.000 anos é nada. E aí por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia 1.000 anos são como um dia e um dia como 1.000 anos, né? A questão é que Deus não vê tempo, porque Deus é eterno. Colocou tempo para nós. Sim. E Ele vive no nosso tempo na questão de salvação, de cuidado, de urgência. Mas vamos lá. Se Deus é bom e nos dá liberdade de escolha, por que Deus não eliminou o diabo? Por conta dessa característica. E eu gostaria que vocês comentassem, porque eu vejo aí um Deus bom, que deixa a coisa acontecer e enquanto ela está acontecendo, pode ser até que o inimigo se torne, volte, sabe, se arrependa. Não foi o caso do diabo. Mas em vários momentos na Bíblia você vê Deus sendo longânimo. E aquele inimigo, como Manassés, que era um rei extremamente maldoso, matou profetas, matou filhos a deuses pagãos, e depois no fim da vida ele se arrepende e muda, o ladrão na cruz. Então assim, esse é o Deus que a gente crê. Como entender isso? E aí? Então, assim, quando eu descobri isso, foi interessante, porque daí abriu o puff, né? Porque se ele tomasse essa atitude, ele não estaria condenando só, né, o anjo mau. Sim. Ele estaria se tornando igual e condenando todo o resto dos anjos. Sim. Porque aí ele ia falar assim, não, mas peraí, realmente ele estava certo. Sim. Né? Ele a si mesmo. Ele é tão bom que matou, né? Se ele matou, ele não é tão bom assim. Acho que o diabo estava certo, não é? E havia uma retórica por trás. Esse é o ponto. Havia uma fala do inimigo para que os anjos caíssem, porque venhamos e convenhamos, os anjos não iam cair na história da carochinha. A política é boa lá, né? Para dizer assim, ó, vem comigo que eu sou o diabo e vou criar uma chapa aqui contra... Não foi assim que ele chegou. Ele chegou de pouquinho em pouquinho, assim como no Éden, que a gente já vai chegar lá. Mas ele chegou de pouco em pouco e a Bíblia diz que ele conseguiu separar 1/3 dos anjos. Então. Quer dizer, de cada 3, 1. Só que lá... Ellen White comenta esse ponto, né? Ela vai dizer assim que foi metade do céu a princípio. Metade do céu. Por quê? Porque foi uma mentira muito convincente. Só que depois disso, uma parte dos anjos olharam e disseram, poxa vida, Deus não é assim. Eles caíram na real e voltaram atrás. Mas 1/3 sim. E aí vem a questão, se Deus destrói o diabo, ele teria que destruir também os anjos que creram nele e que caíram com ele. Sim. E destruindo o diabo e esses anjos, os outros anjos olhariam e diriam assim, poxa vida, era o que ele tinha comentado. Ele se tornou um mártir. E o mundo gosta de mártir. Olha lá o que aconteceu. Então, o que acontece é que Deus estaria confirmando uma mentira do diabo por uma ação dele. Sim. Deus poderia destruir, mas não destruiu porque ele é conhecedor de tudo. A gente às vezes toma a decisão errada. E também porque o amor dele é infinito, né? Sim. E a natureza dele. Sim. Porque vamos pensar, ele teria poder para destruir tudo. Anjos Sim. bons, anjos maus, acaba com tudo, só fica ele. Exatamente. Começa de novo, ninguém ia saber. Sim. E literalmente não ia saber, não ia sair no jornal. Entendeu? Ninguém mesmo. Mas aí você percebe o amor desse Deus. Que criou... E a essência, a natureza, o caráter, Sim. né, desse Deus. Deus não vai contra o seu próprio caráter. Mas você pensa, quem nós somos na fila do pão?
A gente não é Ai, nada. coitado. Nada. E aí Deus olha para esse nada e diz assim, eu te amo tanto. E ele tem paciência, ele espera e até se entrega. A gente pode pensar, nossa, mas Deus foi egoísta de deixar a gente, a questão do tempo. A gente sofrendo tanto por tanto tempo, não é? Sim. Mas acho que o maior prejudicado nessa história toda foi ele. Sim. Ele que se entregou, ele que veio pagar o Sim. preço pelo pecado que a gente cometeu. Então, acho que tudo tem a ver com ele. A gente acha que as coisas na história do mundo ou da Bíblia tem a ver com a gente, mas não. O centro é ele. Sem dúvida. E ele mostra, né, como é possível ser bom. Né? Porque E- Jesus provou isso. Falou, não, peraí. Sim. Né, Ele veio para cumprir o que Adão não conseguiu fazer. Eu vou tirar meus poderes, vou descer como vocês, para mostrar que é possível, minha gente. Se a E gente- naturalmente, só fazendo uma separação, ele vem como nós, mas antes da queda. Isso tem que ficar bem claro, porque senão, o que acontece, existe um grande movimento por trás de tudo isso, dizendo que nós podemos ser perfeitos. Ah, porque Jesus veio, a gente pode. Mas na verdade, Jesus veio como era Adão antes da queda. Jesus não tinha inclinação para o pecado. Nós temos. Nós chamamos isso de defeito de fábrica. Então, por mais que você tente, você não vai conseguir. Mas não é porque você não vai conseguir que você não vai continuar tentando. O que acontece é que tem gente que diz assim, você tem que tentar até ser perfeito, porque Jesus foi perfeito. Ele veio como nós, mas calma aí, veio como nós em carne e osso, mas não veio na mesma natureza que nós. A natureza era de Adão antes da queda. Mas tinha Ele a veio- possibilidade de pecar. Tinha. Isso. Tinha. Tanto que Escolha Hebreus vai também. dizer, exato, A escolha importante, era dele. porque Hebreus vai dizer assim, ele foi tentado em tudo como nós. E quando diz tudo como nós, não tinha TV na época de Jesus. Não. Não tinha as drogas que tem hoje na época de Jesus, não tinha as besteiras mas quando a Bíblia diz que foi tentado em tudo, é na essência do pecado. E eu creio que foi tentado muito mais do que eu para cair. Mas o que acontece é que ele não cai. E por quê? Porque apesar de poder cair, Jesus, ele veio mostrar que Adão poderia ter sido fiel no Éden. Quer dizer, eu vim como você, Adão, mas você decidiu cair. E Jesus veio para mostrar que era possível. Sim. Muito bom. E agora é possível através dele. Exato. Né? Exato. Não é porque é nós, é Isso. através dele. E a cada dia, né? E se a gente for pensar na história, o julgamento, quem está sendo julgado nessa história toda não somos nós. Exato. É ele, Exato. né? Então, assim, o tempo vai dizer todas as coisas. Vai chegar um momento em que todas as pessoas, né, poderão, todos os seres, na verdade, né? A Bíblia fala que existem outros seres Sim. em outros lugares, todos eles, e que Não, nós somos o palco do não, universo, Não, né? para. Essa história dos seres, minha gente. Eu adoro as reações da mexeu com o Fernanda. coração A dela. gente... Não, você não faz ideia. Você tacou fogo no parquinho agora. Taquei que Você as coisas tacou. não- pertinho. A gente já vai mudar de assunto de novo. Não. Porque minha gente, fala sério. Você descobre que tem filhos Sim, e a gente, né, criatura. sim. E é só você pensar, Deus é tão cuidadoso em criar um mundo com tanta ordem e nós somos no meio de milhares dentro de uma galáxia e existem milhares de galáxias. Como que esse Deus só criaria vida em um ponto de areia no meio do universo? Tem como. Aí você começa a perceber o seguinte, esse é um ponto interessante, porque quando Deus, a gente vê o pecado entrando no céu, cai, e a Carol falou um ponto importante, os anjos, né, todos nós passaremos por um julgamento, e a Bíblia diz que até os anjos. 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer que, 1 Coríntios 6, perdão, Paulo vai dizer que até os anjos passarão por um julgamento. Mas por quê? Porque eles passaram pela possibilidade de queda também. E tem que ficar claro o que estava no coração deles. Porque pode também vir na mente de alguns dizendo assim, poxa, os anjos aceitaram, depois voltaram atrás. Será que eles estão lá Tão mesmo? firmes. Tão firmes, né? E tal. Ou esses que vieram, porque você vai notar que as séries e os filmes têm o interesse de mostrar a figura de um diabo que foi rejeitado, que não que não é tão ruim assim, mas Deus foi mal com ele, Deus foi muito duro. Sim. E será que esses anjos não são uns coitados que estão aqui porque não tiveram escolha? Então, o juízo vai mostrar tudo isso. Sim. Só que aí vamos lá então.
no céu tinha livre-arbítrio, Deus permitiu que cada um tomasse as suas decisões, e aí vem um ponto importante. A gente fala do tempo de sofrimento, do sofrimento que nós temos. Mas venhamos e convenhamos, quanto tempo que a gente sofre? Alguns vão falar, nossa, 6.000 anos. Não, amigão. 80. Você sofre no máximo o tempo de vida que você tem. Ai, 60, 80, 100 mil, vou viver até os 101. Mas 101. 101. Já definiu, eu acho já. que eu não chego em 1/4 dessa brincadeira, já passei de 1/4. Ufa! Mas você pensa, né? Nós temos esse contexto de tempo de sofrimento. E ali acaba tudo. Aí você tem também a questão da intensidade de dor. Tem mães que perdem filhas. Uma coisa que mexeu comigo, e esses dias eu peguei Uber lá em São Paulo, e conversando com um rapaz, Arthur, se você estiver assistindo aí, lembra da nossa conversa. O Arthur, ele é um garoto que cresceu na igreja cristã, se afastou. A gente estava conversando um pouco sobre as coisas do momento em que a gente está vivendo. E uma coisa que mexeu muito comigo é a questão da queda do avião, por exemplo. Ali tinha história de uma filhinha que foi passar o dia dos pais com o pai e o avião cai. Aí nós temos a história de uma mulher, de um casal que iam comemorar o aniversário do esposo nos Estados Unidos, o avião cai. Quantas histórias ali. E muitos pegam isso como munição para dizer, cadê Deus? Né? Cadê Deus? Onde Deus está? Enquanto a gente conversava no carro, no pouco tempo que tinha até a chegada no meu ponto, nós chegamos num denominador comum, né? E foi o seguinte, pensa comigo, qual é o grande interesse de Deus? Salvação. Exato. Então, gente, a dor, o tempo de dor, o sofrimento, são coisas que a gente reclama de Deus e a gente às vezes coloca a culpa em Deus. Mas venhamos e convenhamos, se hoje eu estou doente e tenho um câncer, por exemplo, e Deus vai e me cura, amanhã eu posso ter outra coisa. E ainda que Deus me cure de novo, em algum momento eu vou morrer. O avião poderia não ter caído, e Deus poderia ter mudado a ordem das coisas, mexido, mas depois que o pecado entrou, Deus, ele não pode mais interferir, ele tem poder, mas ele não interfere no correr do fluxo das coisas, porque não é esse o grande objetivo de Deus. Não é só segurar o avião, não é só segurar o meu carro para que não bata em outro. O grande contexto é a salvação. E eu creio que muitas vezes Deus tem mais para a gente, agora no pecado, no contexto que a gente está vendo, mais com a gente, às vezes na morte e na doença, do que na vida e na cura. Porque às vezes a morte produz o que a vida não conseguiu produzir. Tem gente que morre e aí a família volta para Deus. O que a vida toda não conseguiu. Então eu fico pensando assim. Propósito. Exato. Deus consegue ver o fim desde o começo. Por que Deus permite? O porquê muitas vezes dói. Mas eu tenho que pensar assim, Senhor, para quê? Porque Deus não tem que ficar me respondendo. Mas o para quê tem um propósito, né? Assim, e às vezes eu não consigo enxergar. Senhor, me ajude a enxergar. E às vezes ele me dá o privilégio de poder enxergar essas coisas. E também tem a situação que, assim, exemplo, a gente claro, a gente não quer perda no começo da vida. Sim. Só que às vezes a gente não sabe exatamente o fim da vida. Então, exemplo, eu tenho meu filho, ele tem um projeto, né, o meu projeto. Só que eu não sei o projeto de Deus para a vida dele. E a gente só recebe aquilo que a gente suporta. Então, já pensou? Ele tem uma situação e eu venho a perdê-lo, certo? Aquela dor vai ser insuportável. Mas aí, se, exemplo, Deus atende a meu pedido, ele volta. E mais para frente ele tem algo terrível, que vai ser algo que ele não vai suportar. Ele foi poupado, né? Inicialmente ele estaria poupado disso, porque a gente não sabe o amanhã. Né? Então a gente sofre por antecedência, né? A confiança nesse Deus, a confiança na sabedoria, na palavra dele, que ele está no controle de tudo, ele nunca perdeu esse controle. E assim, por mais difícil, tá aqui falando é muito fácil. Para quem tá passando, é super difícil. Insuportável, quase que insuportável. Mas assim, uma
coisa que eu sempre aprendi, desde pequenininha. Quando eu era pequena, eu tinha a síndrome do pânico. E eu ficava pensando e captando a dor das pessoas pra mim. E uma coisa que a minha psicóloga falava é que Deus sempre dá força pra pessoa. A pessoa que tá passando, ela tem a força necessária pra passar por Sim. isso. Coisas que pessoas de fora não têm, porque não precisam passar por isso. Então, Exato. confiar nisso. Deus, ele não tá nem aí. Não é que ele... Como que eu posso falar isso? Ele está aí porque a gente está sentindo. Por mais que o principal que eles tenham em foco seja a salvação, ele se preocupa assim com os nossos sentimentos, com o nosso sofrimento. E ele está aqui dando todo o apoio. Mas como o pastor disse, o principal é lá na frente. É a vida que a gente vai ter no porvir. E ele mostra isso na história de Lázaro, por exemplo, né? Deus é capaz de chorar com quem chora, né? Não que ele estivesse desesperado, mas ele chora. Eu creio num Deus que esteve abraçando essas famílias que estavam ali dentro do avião, esteve com a história das pessoas que, por exemplo, não puderam entrar no avião e foram assim protegidas de uma tragédia, do avião não ter caído em uma área residencial ou em cima das casas, caiu ali, mas foi no canto. Então, eu vejo um Deus que, no meio de toda essa tragédia, ainda mostra os seus traços de bondade. Porque temos que separar. Não é Deus que faz isso. Exatamente. Tem muita gente que fala, foi Deus que quis. Não foi Deus que quis. Eu já participei de sepultamentos em que as pessoas olhavam e falavam assim, bom, foi Deus que quis que isso acontecesse. Gente, a gente está imputando sobre Deus uma culpa que não é dele. Agora, como entender então? E porque aí está a árvore. A pergunta inicial é essa, né? Gente, eles viajam, né? Deus colocou a árvore e deixou lá. Será que Deus está tentando a gente? Deus tenta Adão e Eva? Deus tenta eu e você? Deus tentou Abraão? Muitas pessoas vão dizer que Deus tenta a gente, né? Mas venhamos e convenhamos, Deus tenta? Não. E por que Deus pede então, por exemplo, para Abraão levantar a faca e aí quando Abraão levanta, Deus fala, não precisa mais. Deus tentou Abraão. Não. Gente, Deus só tentaria se ele não nos conhecesse. E se ele não me conhecesse, ele não é Deus. Se ele é Deus, ele me conhece. Quando eu entendo que Deus está tentando para ver quem eu sou, até onde eu chego, então ele é um semideus, ele não é um Deus. Está provando, né? Por isso, nós temos que entender o seguinte, existe o fluxo natural das coisas depois do pecado e sempre a morte. Romanos 6,23 vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então, quando eu saio num carro, com o meu carro, o natural das coisas é dar errado. Porque é o mundo que eu vivo. Mas só dá certo porque Deus ainda é bondoso. E aí eu tenho que entender o seguinte, Deus permite que as coisas aconteçam, mas não é Ele que faz. Então, o mal não é Ele que faz, mas Ele permite. E por que Ele permite? Porque Deus entende que aquele mal, ele pode produzir lá na frente um fruto bom. Então, é como um pai, agora eu no estado de pai, percebo, a minha filha ainda não chegou nesse ponto, mas eu fico pensando os pais que às vezes olham para o filho e falam, não faz, não faz. E às vezes precisam deixar acontecer para o filho entender que aquilo não era bom. Mas isso dói na gente, Sem vou falar. dúvida, corta o coração. Porque, por exemplo, o Mateu em casa, ele sempre queria colocar a mão nas panelas. E eu sempre falava, não coloca, tá quente, explicava. Só que uma vez ele foi mais rápido que eu. Olha lá. E ele colocou a mão aberta na panela quente. E aí o choro é profundo. Profundo. E doeu muito mais em mim. Aí depois disso nunca mais. Então você vê, não é que Deus usa a dor, tá, como instrumento, mas Deus permite, não é Deus quem causa, mas Deus permite, porque isso vai fazer com que eu me fortaleça. E quando eu vejo a árvore no jardim, alguns vão olhar e falar assim, Deus estava tentando Adão e Eva? Não. Na verdade, Deus estava dando mais uma vez a demonstração clara do caráter dele, dizendo assim, eu criei tudo isso perfeito, mas eu não estou condicionando vocês a serem robôs. Vocês ainda têm a mesma possibilidade de pecar se quiser. Sim. Se quiser. Só que olha, enquanto tem essa árvore, que é uma possibilidade, existem outras trilhões de árvores. Exato. Que provam meu amor. Mas é que nós somos igual aquela criança. Você fala, não rela na panela. E a panela brilha, chama atenção, fica pronto. Não põe o dedo na tomada. Exato. Ou aquele jovem, Carol e Fernanda, que o pai diz assim, ele fala assim, eu quero ir na balada.
diz não pode. Ah, então não posso nada. Mas calma Como aí. assim? Você tem um monte de coisas que você pode, que você poderia, mas porque não é o que a gente quer, é como se não tivesse mais nada. E eu acho que essa foi a primeira ferramenta que o diabo usou e usa hoje com força, porque ele diz, se não é o que você quer, então é como se você não pudesse nada. Ele tira o brilho das coisas de Deus. O ou das coisas principal, boas. você não sabe, né? Que é o conhecimento do bem e do mal. Você não está sabendo. Exato. Então, E ó, experimenta. a árvore estava lá, então deixando claro para você que está em casa. A árvore estava lá, não porque Deus estava tentando Adão e Eva, porque Deus sabia quem eles eram e o que ia acontecer. Mas Deus queria mostrar para o mundo inteiro, deixar registrado, que mesmo tendo criado tudo perfeito, Ele não criou Adão e Eva com uma arma na cabeça, dizendo assim, tem que me amar. Tá aqui, ó, vocês escolhem. É Deus falando assim, eu amo vocês, mas a porta está aberta. Pro Se universo, vocês querem sair... né? Oi? Pro universo. Pro universo. E para nós agora aqui. É. Porque isso para mim é uma grande prova de amor. Deus poder falar assim, existe a árvore da vida, mas existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou dar todas as características para vocês sempre escolherem a árvore da vida. Mas se vocês quiserem, a árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui. É. Exatamente isso. E aqui, fazendo um outro gancho, porque depois da árvore você vai perceber o seguinte, Deus ele coloca a árvore e diz assim, não coma. Mas aí vem a serpente. E ela vai fazer uma pegadinha com Adão e Eva. Porque a serpente não vai fazer a pergunta ou a afirmação que Deus fez. No capítulo 3, que é a queda, e para você que quer assistir ou acompanhar, capítulo 3 de Gênesis fala exatamente sobre isso. Vamos ler? Vamos. Vamos lá, abre sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Ah, só para um adendo, né, da parte dos outros seres criados, né? Por Não é que favor. Deus enviou o inimigo, pecou, foi expulso do céu, a gente leu lá em Sim. Apocalipse. Não é que ele foi mandado aqui para a terra, Não. porque justa gente. Pego pela calça e pela camisa. Não. Será que ele passou por outros mundos? Quando você olha em Apocalipse 12, a Bíblia vai dizer que ele foi expulso do céu e foi lançado para a terra. Alguns vão pegar esse texto e vão falar, tá vendo? Foi exatamente para a terra. Deus mandou ele para cá. Mas esse não é a ideia do texto original. A ideia é que ele foi lançado para fora e encontrou a terra. E por quê? Porque Deus só expulsa ele do céu. Assim como quando Adão e Eva pecam, Deus não manda eles para uma parte do planeta. Deus apenas inibe eles de entrar ali. Jardim do Éden. Então eles têm a terra toda para andar. Verdade. Assim como Satanás tinha todo o universo para andar. Mas o universo estava preparado. Deus havia avisado, Deus havia preparado a cabeça deles. E interessante é que quando eu penso nesses outros mundos, eu falo disso aqui porque não que seja bíblico, mas abre a cabeça de alguns. Eu nunca gostei muito de filme de ficção. E um amigo falou, não, você tem que assistir Marvel, você tem que assistir isso e aquilo. E eu, Guerra nossa, Infinita. eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, como? Mas no final de tudo você vê o Todo plano sentido. de fundo do grande conflito. E quando você vê, por exemplo, Wakanda, que é uma terra lá, tal, interessante, eu vejo esses outros mundos dessa maneira. Hoje existem naves espaciais indo para outros mundos, Vamos outros falar de planetas, Jó. mas você não encontra nada. Pergunta é, será que não tem ou a gente não consegue ver? Não consegue. E não consegue ter contato, porque se tivesse contato, o pecado passaria para lá também. Então, assim como Wakanda era uma terra que era um portal que você passava, a princípio não dava para ver nada, mas você entrava e aí tinha um mundo todo lá. Eu vejo que Deus protege o restante do mundo para que eles não tenham contato com o nosso pecado. E até por isso, que às vezes, muitas vezes você também pode já ter se perguntado, por que as pessoas insistem em exatamente fazer essas coisas, de querer fazer nave, de querer mandar, de querer fuçar em outros lugares, né? Tipo, o que a gente quer cheirar? A gente não dá conta nem de A gente já limpar a estragou rua. um mundo, quer estragar outro. Exatamente. É que o ser Não humano limpa é nem a própria criativo, né? Quer calçada. estragar. Boa, Fê. Ai, mas vamos pra Jó, pelo amor de Deus, gente. Eu amei isso. Mas eu tenho quase uma liguei pro parte meu aqui. amigo Elon. Essa nave. Elon Musk. Mas eu gostaria só de pegar uma ponte,
Porque assim, desse tema, e nós temos pouco tempo, mas a gente poderia fazer uma semana inteira sobre esse tema. Mas é importante deixar aqui registrado algumas coisas. Primeiro, Deus colocou a árvore porque amava Adão e Eva. Não foi um teste, mas foi uma prova de amor. É como alguém que chega em casa, mobília toda a casa e fala assim, casou, né? Fala assim, meu amor, seja o homem ou a mulher, diz assim, eu preparei um lar pra gente. Tem tudo o que você sempre sonhou aqui. Lá fora tá o que não presta. Aquela risadinha eu já vi. Mas a porta tá aberta. A porta tá aberta. É verdade? A porta não tá fechada. Então assim, eu preparei uma bela casa pra gente. Mas você tem a possibilidade de sair e abandonar tudo. O que Adão e Eva fizeram? Saíram. Né? Só que aqui está um ponto. Eles não caíram só porque quiseram. Eles caíram porque foram seduzidos. E a gente tem que agora avaliar isso, porque quando a Bíblia fala sobre a queda de Adão e Eva, primeiro com Eva, diz que a serpente no capítulo 3 chega, né? Pode ler pra gente. Capítulo 3, versículo? Versículo 4 e 5. Que legal. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Muito bem. E aí você começa a perceber assim, Deus avisou para eles não se separarem, eles estão separados. Satanás chega primeiro na mulher, e não porque era mais fraca, mas porque a mulher tinha uma habilidade que o homem não tinha, de enxergar a beleza nas coisas naturais. Se você der um buquê de flor para um homem, ele vai pisar nela. Mas tem mulheres que vislumbram a flor como se fosse uma coisa de outro mundo. A serpente era um animal dos mais belos que tinham no Éden. E quando a mulher olha, ela acha lindo. E é mais bonito porque aquele animal especificamente fala e começa a conversar com ela, e mulher gosta de falar, então tá tudo certo. Tal, mas não era comum, né? Nem um pouco. Hashtag fica a dica, Eva, nenhum animal falava, já podia ter sacado. E nem a cobra ainda, né? Falando, um papagaio você até... mas uma cobra falando. E interessante é que ela começa a questionar as coisas que Deus havia falado para Eva. Dizendo assim, o que Deus falou para você dessa árvore aqui, Eva? E ela diz assim, Deus disse que eu não posso nem tocar e nem comer. Eva já fica um pouco atordoada com a conversa. E aí, por fim, a serpente diz, é isso que Deus falou? E o versículo 4 é enfático em dizer assim, que a cobra ela não fala com dúvida. Ela diz assim, é certo que não morrereis. Então, o diabo, agora no corpo da cobra, ele chega para Eva e diz assim, o que Deus falou não é verdade. Mas ele não disse isso. Deus é mentiroso. Não. Ele só disse uma outra certeza. É a meia-verdade de hoje em dia, né? E por isso, para mim, a primeira armadilha que o diabo coloca, nós vimos aqui que ele coloca algumas, né? Mas a primeira grande armadilha é a dúvida. Porque ele não diz claramente, Deus é mentiroso, mas ele diz assim, é certo que não morrereis. Ele já está contradizendo o que Deus falou. E depois ele diz assim, por quê? Por quê, Eva? Porque Deus sabe que no dia em que desse fruto você comer, os seus olhos se abrirão e você será exatamente como Deus. Conhecedora do bem e do mal. Aí Eva, a Bíblia diz no versículo 6, que a mulher viu a árvore e ela percebeu que era uma árvore boa mesmo. E ela foi comer. Pergunto, meninas, a serpente, ela estava falando a verdade ou mentindo? Por favor, não cometam o erro de Eva. Comenta aí. Comenta aí se você acha se é verdade ou é mentira. Né? Ajuda a gente. Meias verdades são mentiras. Eu sempre penso em meias verdades como aquele copo limpo de água com uma gotinha de água suja do esgoto. Você pode não ver mais a gota, porque ela vai se dissolver. Misturar. Mas está poluído. Então, meias verdades é o que o diabo usa. É certo que não morrereis, e de fato ela não morre a princípio. Você vai ser igual a... instantaneamente, exatamente. Né? Mas espiritualmente já começou a morte. E a Bíblia vai dizer assim que ela quer ser igual a Deus, conhecedora do bem e do
Do mal. Agora posso fazer uma pergunta capciosa? Ela morreu pro espiritual, né? Sim, Porque daí não vê mais a Deus. Exato, a desconexão, né? E o pecado começou. Tá perdendo a vida eterna, né? Exato. É. E ali ela deixa de ser eterna. É. Tanto que ela é privada agora de comer do fruto. Olha como Deus sempre trata da vida eterna, ele sempre Exato. trata da eternidade, Exato. né? Ele É. não tá, Eva não comeu e morreu Na hora. instantaneamente. Sim. Deus estava falando de eternidade, é com isso que ele se preocupa, desde o começo. E interessante é que antes de tudo isso acontecer, né, deles serem jogados para fora do jardim, porque eles não podiam mais comer do fruto, porque senão seriam pecadores eternos. É o fruto de qual árvore? Da árvore da vida. Isso. Bem, Carol, é O raciocínio síndrome rápido. do pensamento acelerado. É isso. E aí você percebe que se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles seriam pecadores eternos. Era a árvore da vida que dava a eternidade. A vida eterna para eles. Sim. Porque Então eles não comiam tinham todos mais os direito, dias né? daquela árvore. E aquilo mantinha, tanto que a Bíblia diz em Apocalipse que depois que voltarmos para a eternidade, nós continuaremos nos alimentando dessa É árvore. para a cura das nações. Porque na verdade não é a árvore que dá vida. E não é a outra árvore que tira a vida. É. Mas é a disposição do coração. A gente está acostumado com a Cinderela, que é a Cinderela que come ou é a... Bela Adormecida. Você está vendo Branca que eu de sei. Neve. Branca de Neve. Branca de Tá vendo? Eu Neve. sabia. Tá todo mundo bem. É o horário, gente. Sexta-feira é assim mesmo. Mas ó, a Branca de Neve, quando ela come aquela maçã, o veneno estava na maçã. Alguns olham para esse contexto e acham que o veneno estava no fruto que Eva comeu. E não estava. O fruto era como qualquer um outro. Mas Deus categorizou aquela árvore como sendo a árvore da desobediência. É. Então Deus colocou uma árvore para dizer assim: você pode ser obediente, tem bilhões de árvores. Mas tem a árvore da desobediência. Qual que vocês vão escolher? Eles escolhem a da desobediência. E interessante é que o diabo chega e fala assim: você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E eu pergunto, essa é a pergunta capciosa: Deus conhece o bem e o mal, sim ou não? E você em casa, Gente, o que você acha? ajuda! O que Comente você agora. acha? Dá um Google aí. Que Deus você é acha? conhecedor ou não? O que vocês acham? Ele sabe que existe. Ele nunca Acredito. cometeu mal, mas ele sabe que Eu acredito que sim. A palavra usada pelo diabo foi um trocadilho. Porque se eu perguntar para vocês, Deus conhece tudo? Sim, conhece. Sabe o que é bom? Sim, sabe. Sabe o que é mal? Sim. Só que o nosso conhecer é diferente do conhecer que está escrito aqui. Porque a palavra conhecer é yadá, no hebraico, significa conhecer de ter relação íntima. É a mesma palavra que que Deus usou para dizer que Adão conheceu a Eva. Então Adão conhece a Eva não no sentido de falar: oi, tudo bem? Bom dia, você está bem? Foi de ter exato, intimidade com ela. Entendi. Eles casaram ali, tiveram relação Sim, íntima. sim. O que o diabo estava dizendo é: você vai ser igual a Deus, porque Deus tem relação íntima com o que é bom e Deus tem relação íntima com o que é mal. Aí Eva olha e fala assim: então vou comer. E ela passa a ter uma característica que Deus nunca teve. Porque agora ela tem relação íntima com o mal. E quando ela come do fruto, ela não tem mais a visão pura de tudo que era a visão de Deus. Agora ela ganha um atributo que Deus não tinha, que era conhecer literalmente o mal. Então eu digo para vocês, Deus conhece no nosso tipo de conhecimento, de saber, Deus sabe tudo. Mas Deus não se envolve com o que é mal. Sim. Deus não se alimenta do que é mal. Deus não tem intimidade com o que é mal. E o que o diabo disse, ou que ele quis propor, é que Deus tinha. É como aquele símbolo do yin yang, né? Uhum. Que é um pouquinho de bom com o que é mal, E um o pouquinho que é de mal mal que é com bom. o que é bom. Deus não é assim. Sabe que uma coisa que é legal? A serpente fala para Eva: você será como Deus, né? Só que tem um detalhe lá em Gênesis 1:26. Deus está criando o mundo, Ele está criando o homem. E Ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eva já era como Deus e ela não percebe isso. E isso é uma coisa que o inimigo faz até os dias de hoje. Tudo que o inimigo vai oferecer pra gente nunca vai ser melhor do que o que Deus oferece. Ponto. E tudo que o inimigo vai oferecer, se você olhar bem, você já tem muito mais, porque Deus já te deu. Sim. E é exatamente o que ele faz. E isso é interessante porque você vai perceber que ele sempre vai tentar fazer essa troca. De algo que é bom por melhor ainda, mas na verdade é algo maquiado.
Então você olha aquele falando, Algo você vai que ser igual a Deus, parece bom, eles né? já eram. É. Não eram iguais a Deus no sentido do tamanho, Da grandeza. mas eram iguais a Deus no sentido da pureza. Deus criou Adão e Eva para serem eternos, eles dependeriam de Deus para continuar sendo igual a Deus. Sim. Mas você vai perceber que ele sempre quer dar algo que nós já temos. Sempre. E eu lembro da história da minha infância. Pai, se você estiver assistindo, você vai lembrar disso. Mas eu lembro que quando eu era pequenininho, por volta de uns 4 a 5 anos, o meu desejo era dar um presente para o meu pai no dia do aniversário dele. Meu pai faz aniversário dia 30 de abril, eu faço dia 22, e ele me deu um presente naquele ano. E eu fiquei pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Só que eu não trabalhava, naturalmente, né? E eu fiquei pensando, o que eu posso dar? Nunca ganhei mesada, viu, pai? Devia ter dado mesada, que daí não ia acontecer isso. Nunca ganhei mesada. E daí eu fiquei pensando, o que eu posso dar na cabeça de criança? Pensei, já sei. Minha mãe tinha o costume de guardar, não sei se as suas tinham assim também, mas ela guardava todas as embalagens de presente debaixo do colchão, né? Guardava ali, ficava extremamente passada, né? Tudo amassada. E aí eu lembro que eu peguei uma, fui no guarda-roupa do meu pai, peguei a melhor camisa que ele tinha e eu embrulhei, coloquei lá dentro e fechei. E eu esperei o meu pai chegar em casa. Gente, eu nunca pensei nisso. Quando eu era criança, genial. Você tem que usar os caô da vida, né, pra você. E aí o que aconteceu foi que ele chegou em casa e lá estava eu com o presente na mão. E ele não sabia disso, mas ele abriu o presente e ele viu que era a camisa dele. Mas o sorriso do meu pai foi tão legal que parecia ser uma camisa nova. E eu acho que é assim que a gente faz com Deus, né? Deus já deu algo para nós, é dele. A gente fica tentando, mas o diabo quer tornar o que nós já temos, que já é garantido, como sendo algo novo, mas pervertido. E ele começa a mexer nessas coisas. Então, Adão e Eva, e aqui vem um ponto importante. A Bíblia diz em Romanos que por conta de um só homem entrou o pecado. E por conta do pecado, a morte. Mas quantos pecaram nesse contexto? Foram 2. Por que a Bíblia diz que foi só um homem? Por conta de Adão. Porque Deus ordenou para Adão. Adão falou para Eva, não foi? Se Adão se mantivesse firme, Sim. a linhagem, né? Dos Continuaria, Deus criaria uma outra mulher. Sim. E viria para morrer somente por Eva. Exatamente. E Porque esse Deus criou um meio de salvação que se fosse apenas para um, ele viria. Mas aqui está um ponto, né, importante. Eva foi enganada. A serpente persuadiu Eva. Mas Adão não foi enganado. A Eva comeu porque a coisa, ela achou que era boa. Ela foi enganada. Mas Eva chega com o fruto e fala, eu comi. Ele disse, você comeu, dá uma bronca nela, mas vai e come depois. Então, o pecado veio por conta de Adão. Porque Eva foi enganada, mas Adão comeu conscientemente. É porque ele ouviu direto de Deus, né? Exatamente. E eu vejo assim que, olhando para esse contexto, né, o diabo é tão astuto, né, tão inteligente, entre aspas, que ele não conseguiu destruir a figura de Deus no céu. Não conseguiu. Apesar de sair com 1/3 dos anjos, ele foi disciplinado, ele não podia mais entrar no céu. Mas aí, pensa comigo, Fernanda, Carol, um dia você vai já vi luz aí no fim do túnel, mas filhos, pensa comigo, um pai daria vida por um filho? Sim. Sem dúvida. Qual é pior, você mexer com o pai ou com o filho? No meu caso, mexa comigo. Mas não mexa com meu filho. É isso. Com a minha filha. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o diabo bateu na figura da imagem de Deus no céu, ele não conseguiu destruir. Mas o diabo é tão sujo que ele falou assim, eu não consegui derrubar o pai. Tem uma criatura que foi feita à imagem e semelhança dele. Por isso, Carol, que eu entendo que ele não foi lançado para a terra, mas ele buscou encontrar a terra. Porque ele ficou pensando assim, quem que é a imagem e semelhança de Deus? Quem que se eu derrubar, é como se eu estivesse ferindo o próprio coração de Deus. Não que as outras criaturas não fossem, mas tinha uma que foi feita em imagem e semelhança de Deus.
Então aí ele vem e encontra a terra. Ai, gente, vamos ler esse pedacinho de Jó, por Sim. favor. Que fala dos filhos, por favor. Vai, Não, você gente, tem quando- 40 segundos. Gente, não, sério? Não, peraí, eu não lembro a passagem. Eu sei É brincadeira, que mas é verdade. é brincadeira, mas é verdade, gente. Cadê? Ó, e a gente tá então encaminhando pro final aí. E no final quero fazer uma deixa, tá? Deixar uma deixa, posso falar assim? Pro estudo da semana que vem, que vai ser incrível também, que vai ser então a solução para esse Pra esse problema tão grande do pecado. Achou já? Achei. Então vai. Gente, quando eu descobri isso, Ela não vai a minha dormir se cabeça ela não ler. explodiu. Sério, eu fiquei dias só pensando nisso. Jó 1, no versículo 6. Ó lá, escutou? Escutei. Tá acabando meu tempo, aguenta aí. O título é Satanás Tem põe mais uma uma hora, dúvida pelo que eu à vi. sinceridade de Jó. No versículo 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles também Satanás. Uhum. Vê se pode. Que atrevido. Que atrevido. Que ousadia. E por que ele estava aí? Porque ele queria pedir a cabeça de Jó. Também. Também. Mas a grande questão é Deus que coloca o nome de Jó. De Deus. É Deus que coloca o nome de Jó. Satanás estava aí porque quando Deus cria o mundo, quem era o príncipe daqui era Adão. A princesa era Eva. Ele coloca Adão e Eva para governar sobre tudo. Nessa reunião, quem deveria aparecer era Adão. Mas porque o pecado entrou, quem se tornou o príncipe desse mundo? O diabo. Tanto que Jesus, no Novo Testamento, vai dizer assim, aí vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada a ver com ele. Verdade. Quando essa reunião é feita, a gente não sabe exatamente em que espaço, cremos que não foi no céu, mas em algum lugar do universo, o diabo veio e Deus não o mandou embora, apenas perguntou de onde ele vinha. E ele vem infiltrado, né? Sim. Entre os seres, gente, entre os seres celestiais. Sim. Tem versões Sim. que falam filhos. Sim. E por que ele vem? Porque era um direito dele. Era um direito. Porque de todos os mundos criados, é como se Deus fizesse aquela reunião de síndico, né, com todos os moradores, e lá vem o cara do prédio que dá problema. Você não pode mandar embora, porque está ali, é um direito dele. Só que a questão é que Deus perguntou onde você estava. E o diabo diz assim, sabe aquela terra que você criou? Já andei ela várias vezes. Ela é minha. Ela é minha. E aí vem Deus e fala assim, tudo bem, o apartamento é seu, mas quem mora lá dentro é meu. É seu, não, a terra é minha, não. Tem Jó lá, você já viu Jó? E aí que Jó entra no rolo, né? Pobre. Porque eu fico pensando, se Jó pudesse ouvir essa história, ia falar, Senhor, não tinha outro, não, tem Moisés, porque você sabe que no período de Jó, Moisés já existia. Quem escreve o livro de Jó é Moisés. Quem viveu, era contemporâneo de Jó, era... Senhor, vai lá para Moisés, coloca, né, Moisés no fogo. Ai, Moisés teve o sofrimento dele também. Teve. Mas o que Jó passou. Foi difícil. E aí você começa a ver o seguinte, Deus, ele tem um plano de salvação para todos os que quiserem. Tanto que nós cremos que antes de Deus expulsar o diabo do céu, várias tentativas foram feitas. Ellen White vai dizer que Deus tinha a intenção de conversar com ele e explicar, né, mostrar quem realmente Deus era, e o diabo não quis. Então ele queria fazer algumas reuniões e o inimigo se esquivava. Daí ele é expulso, mas até aquele momento havia salvação para ele. E quando você olha para Adão e Eva, a Bíblia diz que eles pecam e Deus faz com que Adão mate um cordeiro, está em Gênesis 3:21. Deus mata o cordeiro e faz... Adão tem que matar. A Bíblia não diz explicitamente Adão, mas não é Deus que mata, porque todo o contexto de sacrifício, quem matava era o pecador. Sim. Deus faz Adão matar o cordeiro que ele deu nome, que ele cuidou como um animalzinho perfeito. E agora Deus faz vestes de pele que eles tinham se vestido com figueira, folha de figueira. Deus faz uma veste que duraria muito mais tempo. E no versículo 15, a Bíblia diz que Deus olha e fala assim,
já como um prenúncio da salvação, Deus fala que viria uma semente daquela mulher, Sim. que pisaria a cabeça da cobra. Mas a cobra, mesmo morta, né, picaria o seu calcanhar. Então, antes de morrer, picaria o seu calcanhar. E tanto a serpente quanto o filho daquela mulher morreria. E que momento que é esse? Que parte da história que é essa? A cruz. A cruz. Quando Jesus, para eliminar o poder do inimigo, ele pisa na cabeça da cobra. Ferida mortal. Mas a cobra o morde porque Jesus Sim. tem que morrer. Então eu diria assim, de tudo isso, gente, e a gente pode colocar muitas dúvidas, né? Por que Deus permite? Por que Deus deixou as irmãs de Lázaro em João 11? Vai dizer para Jesus, para o próprio Jesus, frente a frente, olho no olho, dizer, se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. A gente questiona a Deus. E eu sei que aí do outro lado pode ter alguém que está questionando muito a Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, com tudo que a gente já falou aqui, Deus sabe o fim desde o começo. E para cada coração aflito, mas um coração sincero e genuíno, Deus também tem um livramento, Deus tem uma palavra, Deus tem salvação, Deus tem uma maneira de trazer solução. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus podia ter lançado eles para o lado e falado assim, não quero mais vocês. Mas Deus vai lá e envia o seu filho, né? E quando nós olhamos para a queda, há um Deus que nos levanta. Então, para cada queda tem um Deus que nos levanta. Nós só sofremos uma vida, só uma vida. Mas Sim. tem um Deus que está mais de 6.000 anos vendo seus filhos sofrendo. E eu fico pensando o coração desse Deus, como um pai vendo seus filhos sofrendo. Então, nós temos tudo para mesmo no meio dessa dor aqui, no final de tudo sair vitorioso. É verdade. Por isso. E mais ainda, a gente tem um Deus que vai ter as marcas nas mãos e nos pés Para nunca deixar a gente para a esquecer. eternidade toda. Exatamente. E um corpo também. Um corpo Exatamente. humano. Porque, e a gente diz, né, o Rodrigo Silva, eu lembro da aula que nós tivemos na faculdade, porque foi esse o ponto que nós tratamos, sobre as marcas nas mãos. Alguns dizem que Jesus não vai ter, ele vai ter as marcas nas mãos. E por quê? A Bíblia diz que ele terá, e nós entendemos que é para sempre mostrar o tamanho do amor dele. Porque quando eu chegar no céu, e lá ficarei por 1000 anos, depois voltarei para cá, e nós cremos que aqui vai ser nossa eternidade, num lugar renovado. Mas quando eu chegar lá, eu vou ver nas mãos de Jesus tudo o que aconteceu. Gente, quando Jesus voltar, a gente não vai esquecer quem nós éramos, tudo que vivemos, o que fizemos. Algumas coisas eu creio que serão apagadas porque não vão fazer sentido. Mas eu vou continuar sendo eu. E vocês Mas também isso vão é um ser. assunto legal. Comenta aí se você quer saber sobre esse assunto. Porque isso aí Ele dá é pra maravilhoso. gente falar muita coisa. E aí você percebe que quando eu lembrar de tudo que aconteceu, Naum, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim que, em diante, vai dizer assim que o pecado nunca mais se levantará pela segunda vez. E sabe por que não? Amém. Porque quando eu olhar para as mãos de Jesus, eu vou ver o preço do pecado. Só que aí que está. O Rodrigo Silva dizia o seguinte, o que é as marcas nas mãos? É um homem que ama tanto a esposa. E por conta da esposa ser cega, ele decide fechar os olhos pela vida toda. Ele tem a habilidade de olhar, ele pode abrir os olhos e enxergar. Mas porque ele vê a esposa sendo cega, estando cega, né? Ele diz, eu também vou me tornar cego com você. E ele fecha os olhos para nunca mais abrir. O que eu vejo é esse Jesus, que pode não ter as marcas, mas decidiu ter. Porque me ama. Aí. E Muito renunciou a bom. muita coisa por isso, né? Sem dúvida. Então essa é a mensagem de esperança para você. É isso. A nossa vida não é aqui, né? Será que um dia, né? Sim, Mas esse é esperamos que assunto muito em para breve. outro dia. É isso A gente aí. vai estudar sobre o milênio, a gente vai estudar sobre a volta de Jesus. Espero que essas palavras que nós dissemos aqui tenham vindo de encontro às suas necessidades, possam ter trazido conforto para o seu coração. Muito obrigada, pastor. Que isso, Foi pra mim foi um prazer. incrível. Obrigadão. Obrigada também. Obrigada, Mais uma gente. juntas. É isso aí. E a gente encerra. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar, escreve nos comentários. Sim. E se tiver sugestões de temas, né? Ai, fala sobre Sim. isso, fala mais sobre isso. Pode mandar que a gente está aqui à disposição para conversar desses assuntos tão maravilhosos. É não muito bom. E pode enviar os nomes também para oração. É isso aí. Exatamente. E se você quiser um estudo bíblico, né? Comenta aí Pode também. chamar também, pode comentar, pode Escreve, ir lá eu no quero. nosso Instagram. E só explicando comenta. o que é o estudo bíblico. É isso que está acontecendo aqui na sala da tua casa. É isso aí. Então, a diferença é que você vai poder fazer perguntas, você vai poder tirar suas dúvidas. Coisa que talvez você não tenha tanta
condição, no mundo da correria que a gente vive, talvez ninguém nunca bateu na sua porta. Mas aqui nós estamos dispostos a dar o estudo bíblico para você tirar dúvidas. Mentoria pessoal. Exatamente. Uma Já pensou, horinha, Carol, né? na Olha sala só. da sua casa, Fernanda na Pensou, sala da sua pastor na casa. sala Já da sua pensou? casa. Eu Uma sou horinha da mesmo. sua semana que seja, Na né, fila do pastor? pão aqui, ó, eu tô lá atrás, tá tudo certo. Pessoal, último recado e a gente vai fazer oração para terminar. Amanhã vai ser um dia muito importante para sim. nossa cidade. Ah, verdade. Não é? Muito bem. Quer falar? Olha, nós teremos amanhã, na parte da manhã, em cada uma das igrejas adventistas, um tema muito especial que é Quebrando o Silêncio. Eu não sei se você sabe, mas o Quebrando o Silêncio é um programa da Igreja Adventista com mais de 2 décadas que nós trabalhamos e lutamos contra qualquer tipo de violência. Nós somos totalmente contrários, nós repudiamos qualquer tipo de violência, seja física, seja emocional, psicológica, sexual. Nós cremos que o ser humano foi feito para ser livre. Deus é um Deus que nos deu liberdade. Mas infelizmente tem muita gente presa por conta disso, muita gente sofrendo. E amanhã, então, na parte da manhã, nas igrejas, trabalharemos esse tema. Mas à tarde, às 3h30 da tarde, nós vamos nos reunir lá no campinho, no postinho de saúde, no Santa Cruz. E 3h30 nós estaremos ali para iniciar uma passeata. Então você está mais que convidado, se quiser participar. Nós temos alguns materiais que vamos distribuir. E teremos a ajuda das mulheres, o Ministério da Mulher, dos certeza. jovens, não é? Missão Caleb. Caleb. Porque nós somos Caleb, tá? E nós temos também, teremos a ajuda de toda a igreja. Mas você que quer participar, que talvez não seja adventista, que talvez tenha uma outra religião, está mais que convidado. É só colar. É só chegar junto. 3h30 da tarde, tá aí o canal e a hora, né? Então 3h30 da tarde, no postinho ali do Santa Cruz, na entrada do Santa Cruz, e nós vamos nos dividir, temos material para entregar, e eu tenho certeza que se você quiser propósito para a sua vida, vem junto, porque isso daqui é um dos momentos em que o nosso coração fica feliz de poder ajudar. É isso aí. Muito. Recado dado, mensagem passada, feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esses momentos tão preciosos que o Senhor nos concede. Obrigada por essa horinha em que pudemos meditar na sua palavra e aprender mais sobre esse Deus tão incrível, tão amoroso que o Senhor é. Amém. Muito obrigada por ter nos dado a liberdade. Muito obrigada pelo seu caráter, por ser quem o Senhor é. Que o Senhor possa estar presente na nossa vida. E seja neste momento com as pessoas que estão assistindo, que possam estar enfrentando algum momento de sofrimento em sua vida, que o Senhor possa confortar os corações e dar a certeza da vitória, se não aqui nessa terra, mas para a eternidade, porque nós entendemos hoje que o Senhor se preocupa mais com a eternidade, mas enquanto ela não chega, o Senhor ainda assim está preocupado com os nossos momentos aqui. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário. Nesse mesmo bate-canal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.